Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre benefícios, complementando o que falamos anteriormente sobre cargos e salários, vamos falar sobre benefícios. Benefícios são facilidades ou conveniências que as empresas oferecem aos seus colaboradores. Se bem utilizado, serve muito para diminuir o turnover, a rotatividade da empresa, e também como atrativo para a contratação de novos colaboradores. Benefício é um assunto extremamente importante. Existem dois tipos de benefícios. Benefícios legais são aqueles previstos em lei, normalmente tem algum tipo de incentivo para que a empresa os conceda, e tem os benefícios espontâneos. São aqueles oferecidos pela vontade da própria empresa. Como eu falei, como forma de atrair mais candidatos e manter os colaboradores que já estiverem na empresa. Um dos benefícios legais, que nós vamos falar aqui, é o Vale Transporte. Ele foi criado por uma lei de 1985, a Lei 7.418. E essa lei diz o seguinte: o trabalhador não pode gastar mais do que 6% do seu salário na condução de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E um detalhe, quando eu falo salário, é o seguinte, não é remuneração. Quem se lembra das últimas aulas, eu falei, é diferente. Então o salário é o salário contratual. Não incide, por exemplo, horas extras, eventuais gratificações, periculosidade, que eu falei, adicional de salário, esse não incide. Então, como é que ele funciona mais ou menos? Vamos pegar um exemplo de um funcionário que ganha R$ 1.200, ou seja, um trabalhador de remuneração baixa, uma remuneração muito elevada, um pouco maior do que um salário mínimo. Vamos supor que ele pegue 2 transportes para ir trabalhar e 2 transportes para voltar para sua casa. Isso de R$ 7,00, R$ 3,50 cada ônibus que ele pega. Também vamos considerar 22 dias úteis de trabalho. O que é que acontece? Se ele tivesse que pagar essa condução, como era antes da lei em 85, ele teria que gastar R$ 308 só em transporte, um percentual considerável do salário dele. Pela lei, como ele só pode gastar 6% do que ele ganha, que é o salário contratual dele, ele vai gastar R$ 72, aquilo que vai ser descontado do contra-cheque dele para efeito de vale transporte. Ora, se ele iria gastar 308 e está gastando apenas 72, está fazendo uma economia de R$ 236. Então pense bem, R$ 236. Só da economia que ele está fazendo é mais ou menos 20% do salário base dele. Pense que antigamente ele tinha que pagar para ir trabalhar. Claro que muito antigamente, tempo que eu comecei a trabalhar, o transporte não era tão caro. Normalmente você pegava apenas uma condução ou um transporte para ir de trabalho para casa e da casa para o trabalho. Quando era muito longe, as empresas tinham ônibus, forneciam esse transporte. Esse é o primeiro benefício legal que eu falei para vocês, ou seja, o Vale Transporte. Um outro benefício legal está ligado ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse Programa de Alimentação do Trabalhador é a refeição que é oferecida aos colaboradores. Antigamente, quando foi criado, era basicamente para subsidiar um pouco as indústrias que ofereciam essa refeição. Depois disso, não me lembro exatamente a data, mas eu me lembro quem foi que começou isso, foi a Ticket. Aqui no Brasil foi a Ticket. Isso eu estou falando tem mais de 30 anos, não me lembro exatamente quando, que dava o ticket de refeição e fazia convênio com os restaurantes para você ir se alimentar na rua. Então, o Programa de Alimentação do Trabalhador começou para as empresas que forneciam comida em seus próprios restaurantes ou cantinas. Tinha uma série, ainda tem uma série de condições para poder oferecer essa refeição. Mas depois evoluiu também para o ticket de refeição. Só para aquelas pessoas que não trabalham em empresas que têm refeitório, trabalham na rua, vendedores, etc., que não tem trabalho fixo, não tem um local fixo onde eles possam se alimentar. Então esse é o segundo benefício legal. E agora eu falo do auxílio creche. O auxílio creche ele funciona como um subsídio para pais ou mães que tenham 2 filhos com idade até 6 anos. Significa que esses pais podem receber da empresa um auxílio para deixar os filhos em creches particulares. E esse benefício só vale para creches particulares. Quem tem a facilidade de deixar o filho numa creche pública não precisaria ter esse benefício porque ele tem um determinado valor. Normalmente os valores são ajustados em
acordos ou convenções coletivas. As empresas grandes trabalham com creche nas suas próprias instalações, também seguindo uma série de recomendações legais e cuidados, principalmente cuidados. Uma fábrica livre de qualquer tipo de poluição, tem que ser bem separado isso aí para evitar qualquer problema com as crianças. Por enquanto é só. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula.